Glória a Deus, que Deus abençoe aos irmãos que estão aqui na igreja, sejam bem-vindos. A gente está aqui na nossa sede São Carlos. Hoje para nós é sexta-feira, é aquele dia que a gente ora por milagres, ora por maravilhas, e eu creio que Deus fará. Quem crê que Deus fará maravilhas? Então, pessoal de casa também, eu sou o pastor Neilson Barreto e olha, Deus tem uma palavra especial. Essa mensagem eu queria que você prestasse muita atenção, Hebreus capítulo 2, permaneça nos ensinamentos. Vamos lá? Hebreus capítulo 2, o verso 1. Cuidado para não sair da direção, sair dos ensinamentos. Aquilo que Deus nos ensinou não vai servir só por um momento, por um tempo. Não. Os ensinamentos de Deus vão nos ajudar por toda a vida. Durante toda a vida, aquilo que você aprendeu com Deus, você pode executar, você pode fazer, que vai trazer resultado. Quem crê nisso aqui? Só que o problema é que muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu, chega uma hora que a gente vai se desviando. A gente vai saindo dos ensinamentos e é tudo que o diabo gosta. Por quê? Porque quando você pratica o que você aprende pela palavra, Satanás é derrotado. Só tem uma maneira de derrotar o diabo, praticando o que, pessoal? A palavra. Agora, quando você sai do ensinamento, você deixa de fazer o que a palavra ensina para tentar resolver de outra forma, de outra maneira, vai conseguir resolver? Não vai. Olha o que a Bíblia fala para nós, a preocupação do Paulo com o povo hebreu. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: portanto, convém nos atentar com mais o quê? Diligência e atenção. A hora que o pastor está pregando, irmão, preste atenção. Uma palavra faz a diferença. Aquele homem, quando foi até Jesus por causa do servo dele, ele pediu o quê? Ele falou, se o senhor me der uma palavra, o meu servo vai ser o quê? Irmão, uma palavra pode mudar tudo. E quantas vezes a gente não presta tanta atenção? Na hora da palavra, uma coisinha rouba a nossa atenção, só que vamos perder, porque aquela palavra, se a gente desse atenção, ia ser essa palavra que iria nos ajudar no dia da luta. No dia da luta você, não, peraí, a palavra fala isso, Deus me ensinou isso, então, dando atenção àquela palavra, a pessoa iria saber como o quê? Como agir, como resolver. Então Paulo falou, vocês têm que prestar atenção. Aí ele diz mais aqui, para as coisas que já temos o quê? Ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmão, esse é o perigo, sair da direção, sair dos ensinamentos. Então aquilo que você ouve pela palavra, aquele ensinamento, é ele que vai ajudar você no dia a dia. Só que nós temos que tomar cuidado porque o tempo vai passando e a gente vai se desviando da palavra. Aquilo que a gente aprendeu pela palavra, a gente vai deixando. Vou dar um exemplo. Jesus repreendeu a febre na casa de Pedro. A primeira vez que você ouviu, você falou, poxa, glória a Deus. Aí veio uma doença, o que você fez? Eu te repreendo, vai embora em nome de quem? Você aprendeu. Mas aí o tempo passa, a gente não permanece nesse ensinamento. No início, quando você aprendeu, você repreendia a doença, você mandava a doença embora. Mas aí vai passando o tempo, surge uma dor, você já não repreende mais. O que você faz? Você começa a justificar o porquê da dor. Um fala, estou ficando velho, eu fiz muito esforço, né? Mas antigamente, quando você ouviu a palavra, você não, peraí, Satanás, no meu corpo você não vai colocar doença alguma em nome de quem? Você percebeu como a gente vai desviando, a gente vai saindo do ensinamento? Por isso que Paulo falou para os filipenses. Segura aqui, Filipenses capítulo 4. Olha o conselho de Paulo. Primeiro conselho ele deu para os hebreus, agora ele deu para o povo de Filipe. Filipenses 4, versículo 9. Então preste atenção, aquilo que você ouve na palavra é o ensinamento de Deus. Permaneça nesse ensinamento. O que você ouviu, aprendeu ouvindo a palavra, pratique no dia a dia. O que é que você aprendeu? Não, eu aprendi a fazer assim, então é dessa maneira que eu vou fazer. Pode ser o problema que for, aconteça o que for, o que eu aprendi com Deus.
Os ensinamentos de Deus, eu vou permanecer neles. Eu não vou sair dos ensinamentos de quem? E pessoal, e por pouca coisa a gente vai... Eu dei o exemplo da doença. Mas você quer ver como a gente não permanece nos ensinamentos? Não precisa abrir não. Mateus 5,44, Jesus falou assim: orai e bendizei por aqueles que vos perseguem e vos o quê? Foi Jesus que falou. Mas você quer ver como aos poucos a gente vai saindo da direção? Alguém faz o mal pra gente. Tem gente que fala, eu? Você acha que eu vou orar por essa pessoa? Ela fez o mal para mim, ela tramou contra mim, tá, até parece que eu vou orar. Ela já se desviou dos ensinamentos, porque foi isso que Jesus ensinou. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a misericórdia. Irmão, todo mundo precisa da misericórdia. Quem precisa aqui? Tanto é que a Bíblia fala que ela se renova a cada o quê? Você vê que o ser humano é assim. Quando ele erra, ele quer que todo mundo tenha o quê? Misericórdia dele. Perdoe ele, dê uma chance. Agora, quando alguém erra contra ele, ele usa da mesma misericórdia? Ele não quer perdoar. Você vê então, o que ele aprendeu, ele não permanece nos ensinamentos, porque a Bíblia fala, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Então a pessoa sim, ela quer misericórdia para ela, mas quando ela precisa dar, ela não quer dar, faz isso não. Permaneça no ensinamento, não. Assim como um dia eu recebi misericórdia, o dia que eu precisar dar, eu vou dar misericórdia. Por quê? Porque se eu estou dando a misericórdia, eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Diga glória a Deus. Eu estou fazendo o que Jesus ensinou. Aí entra esse versículo. Olha o que Paulo fala. Lê comigo. O que também aprendestes, e o que, pessoal? E recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Leia bem alto agora. Isso fazei. O que você aprende ouvindo a palavra não é só para, ai que palavra bonita, não é para fazer. São esses ensinamentos que mudam a vida de uma pessoa. Irmão, não é só vir à igreja, participar de uma campanha, não. É praticar os ensinamentos. Se eu pratico os ensinamentos de Jesus, Ele vai me abençoar, Ele vai me honrar. Diga glória a Deus. Paulo falou, o que vocês aprendeste e viste em mim. Aquilo que você vê o pastor ensinar no altar, você vê a postura do pastor, você tem que falar, não, peraí. Assim como o meu pastor tem sido usado por Deus para me ensinar como agir, como proceder, no dia da luta eu vou fazer isso. Aí ele diz, isso fazei, e o Deus de paz será o quê? Meu irmão, muita gente fala hoje, Deus é comigo. Você sabe quando Deus é com você? Quando você pratica o que Ele ensina. Eu dei na quarta-feira, se alguém não pegou, olha o que a Bíblia fala. Isso aqui é muito forte e vai te ajudar. 2 João 1,9. Coloca aí na NBV, por favor, que é uma versão atualizada. Diz assim, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Então, preste atenção na palavra, ali são ensinamentos. Ensinamentos que no dia a dia vão ser fundamentais para a gente resolver situações, para a gente não perder a paz. Aí, olha o que João fala. Diz assim, se vocês forem além do ensino do quê? Perderão a Deus de vista. Tem muita gente que está fazendo coisa que Deus não falou, meu irmão. Aonde você ouviu? Aonde você aprendeu? Porque tudo que Deus fala vem da palavra dele. Então, quando a Bíblia, você abre a Bíblia em casa, na igreja, ali você está recebendo os ensinamentos, o quê? Do próprio Deus. De vez em quando eu vejo pessoa, não, porque eu estou fazendo. Aí eu falo, mas não, onde ele ouviu isso? Onde ele aprendeu isso? Porque a gente lendo a Bíblia, a gente começa a entender, pessoal, coisas que o cristão faz e coisas que o cristão não deve o quê? Aí a pessoa fala, não, pastor, por quê? Não. Quando fala ir além do ensino, você vê, a pessoa que faz coisas que Deus não ensinou, quando você está na obediência, praticando o que você aprendeu, você tem Deus com você. João falou, o que é ir além? É fazer o que Deus não mandou. É você agir por conta própria. Quando eu faço aquilo que Deus não me ensinou,
eu estou deixando ele de lado. Aí eu estou andando sozinho. Deus já não está mais com quem, pessoal? Comigo. Aí olha o que ele diz agora, presta bastante atenção. Aí ele diz assim: mas se forem leais aos ensinos do quê? Terão tanto o pai como o filho. Quando você é fiel, que você aprende pela palavra, você tem Deus, você tem Jesus e o Espírito Santo com você. Eu quero ver você perder. É impossível eu perder uma batalha. Eu tenho Deus comigo, eu tenho Jesus e eu tenho o Espírito Santo. Irmão, eu tenho tudo que eu preciso, mas para mim ter eles ao meu lado, eu estou seguindo os ensinos de Cristo, o que eu tenho aprendido na igreja, a palavra que eu tenho ouvido, os ensinamentos que eu recebo aqui, eu tenho colocado em prática. Eu estava dando um exemplo, o missionário conta para nós, quando ele aprendeu sobre a determinação, isso Deus revelou a ele. Ele leu João 14:13, coloca rapidinho só para você pegar a base, anotar e ler depois. João 14:13, tudo o que pedi em meu nome, eu farei. Ainda bem que eu sei de cor. Aí ele começou a estudar, pedir, determinar. Ali Deus abriu entendimento. Naquele dia, ele falou que ele sofria de uma coriza, nariz, antes de entrar na reunião, aquele incômodo, tinha que suar, tinha que tomar um comprimido, para não ter que pregar com o nariz suando. Ele lembrou, não, peraí, em nome de Jesus, os ensinos. Ele lembrou do que, pessoal? Dos ensinamentos. Ele fez aquela oração, nunca mais ele sofreu com aquilo. Irmão, vou falar um português bem claro e simples para você entender. Não é só assistir o culto, não é só vir na igreja, é seguir os ensinamentos de quem? De Cristo. O que eu aprendo, por isso que eu falo, tem gente que eu gosto, pessoas que anotam mensagem, porque depois elas vão ler. Tem hora que a nossa mente não absorve tudo. Um dia eu vi uma pessoa falando, 1 hora que o pastor prega, geralmente as pessoas absorvem, de 15 a 20 minutos ela absorve o que o pastor pregou, 1 hora. Então, um exemplo, 1 hora, se ela absorveu só 40 minutos, 20 minutos, sobrou 40. Então, muita coisa ela não conseguiu o quê, pessoal? Por isso, irmão, anote a mensagem. Anota, chegar em casa hoje, antes de dormir, qual foi o versículo que mais chamou a atenção? Você lê de novo. Chegar amanhã, lê novamente. São ensinamentos que vão fazer a diferença. Porque hoje, por que tem pessoas que são de Deus e estão sofrendo? Porque não estão seguindo os ensinamentos de Cristo. Quando a pessoa ela segue os ensinamentos, irmão, ela vê Deus operar. Isso aqui é matéria nova, eu dei hoje pela manhã. Os discípulos. Lembra quando Jesus levantou os discípulos? Primeiro foram 12. Depois dos 12, ele levantou mais quantos para fazer a obra? Quem lembra? 70? Não foi 70? Ele levantou 70. Vamos lá em Lucas capítulo 10, por favor. Quando Jesus levantou esses homens, pessoal, eram homens comuns. Eram pessoas que iam até Jesus, acompanharam a reunião, só que Jesus viu que eram homens que queriam algo a mais. Então eles deixaram de ser só um membro que acompanhava Jesus. Agora Jesus estava levantando eles para fazer a obra de quem? Só que eu te pergunto, você acha que Jesus levantou ele e falou, vai e faz? Não, primeiro Jesus ensinou. Jesus ensinou eles como fazer. Se você ler o capítulo 10, você vai ver vários ensinamentos de Jesus, mas não vai dar tempo para falar nessa reunião. Então, Jesus ensinou. Primeiro no versículo 1, diz aqui, Lucas 10, verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros o quê? 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia o quê? Porque, pessoal, era muita gente para a palavra ser pregada. Jesus não ia dar conta, não ia ter como ele ir em todo lugar. Então ele levantou 70. Aí quando ele levantou 70, ele ensinou. Ele ensinou tudo o que eles deveriam fazer. Nós temos que prestar atenção nos ensinamentos, guardar, e no dia a dia, o que nós aprendemos, nós vamos colocar o quê? Em prática. E foi o que eles fizeram. Porque, note, Jesus expulsava demônio. Jesus ensinou eles a expulsar demônio. Aí, no capítulo 10,
Olha que bonito isso aqui. Versículo 17. Lucas 10, 17. E diz assim: e voltaram os 70 com... Olha para mim. Por que eles voltaram felizes? Porque aquilo que Jesus ensinou, eles prestaram atenção, colocaram em prática. E se colocaram em prática, eles viram o quê? Fala bem alto para mim. O resultado. Vou dar mais uma chance, para vocês estão... O calor, tem gente que está dormindo, parece. Por que voltaram felizes? Porque o que Jesus ensinou, eles fizeram. E deu certo. Irmão, só dá certo quando você é fiel aos ensinamentos. Se eles voltassem tristes, mestre, o senhor mandou, o senhor ensinou, o senhor falou, mas não aconteceu nada. Eles voltaram com alegria. Você sabe quando é que você vai ter alegria verdadeira? Quando você deixar de ser um ouvinte da palavra e se tornar um praticante. Está na hora de você voltar com alegria também. Poxa, Deus me honrou, Deus abençoou. Mas se você não é fiel aos ensinamentos, Deus vai honrar, pessoal? Irmão, não é só vir para a igreja. Tem religião lá fora que a pessoa bate no peito, não vou falar por ética, mas lá fora ela bate no peito. Eu sou dessa religião, falo o nome todo da religião até a morte. Só que é uma coisa superficial. Da boca... Pergunta qualquer coisa da religião, não sabe nada, não entende nada. Por quê? Porque não se envolve, não presta atenção. Irmão, quando a gente começar a prestar atenção, ser fiel aos ensinamentos, nós vamos ter a mesma alegria que os discípulos. Quem está entendendo aqui? Porque você ouviu a palavra, você aprendeu. Chega em casa, você age como conhecedor da Bíblia. Chega em casa, um exemplo, nossa luta não é contra a carne nem contra o quê? Tem gente que faz tudo errado, irmão. Quando foi que você ouviu na igreja? Chegar lá, você grita, fala umas verdades. Qual foi a vez que você ouviu isso na igreja? Pelo contrário, a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, ele se tende por quê? Por sábio. Qual é o ensinamento? Ore, não fale nada, entregue o caso na mão de Deus. Isso você aprendeu. Esse foi o ensinamento dentro da igreja. Aí você sai do culto, chega lá, você já chega gritando, já chega... Mas foi isso que você aprendeu? Foi isso que a gente foi ensinado? Um dia eu vou contar uma história para você. Não foi aqui em São Carlos, uma cidade que eu fui pastor. Um sábado de manhã, fui levar o carro para lavar. Aí uma pessoa, eu sou que é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu. Pastor, só tem que conversar com seus membros. Eu falei, como assim? Aí ele falou de uma situação, vou resumir. O membro não deu um bom testemunho. O membro não agiu como um homem de Deus. Aí, pastor, só tem que falar com seus membros, né? Só devia chamar ele de canto. Aí eu só fui ouvindo. Depois que ele falou, eu falei, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Na igreja, nós ensinamos. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada. A gente ensina a palavra. Quem é temente a Deus, o que ele ouve, o que ele aprende. Quando ele sai da porta da igreja, o que ele aprendeu, ele vai colocar o quê? Em prática. Eu não posso exigir. Aí eu falei, eu garanto, se o senhor for nas minhas reuniões, o senhor vai ver que eu prego a palavra, eu prego a Bíblia. Aí eu falei, isso que esse irmão fez, eu também não concordo, e eu fico com vergonha, porque não é isso que eu ensino na minha igreja. A pessoa ficou até assim. Eu falei, lá ensina a palavra, só que eu não posso obrigar ninguém. Não posso. Pastor prega, pastor ensina. Quem é sábio, inteligente, temente, o que ele aprendeu, os ensinamentos, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai obedecer, praticar. Aí, olha o que Jesus falou. Vamos lá. E voltaram os 70 com... Irmão, a alegria vai vir quando você começar a praticar os ensinamentos que você aprende na igreja. Você vai ter bastante alegria. Alegria vai ser uma coisa normal para você. Por que você vai se alegrar? Porque você vai ver os resultados. Você vai ver Deus honrando. Você vai ver Deus abençoando. Você vai ver Deus se manifestando. Porque, pessoal, a vontade de Deus é abençoar todos. Só que existe um critério. Para Deus abençoar o homem tem que praticar os seus o quê? Em si. Lembra do que João falou. Se alguém vai além do ensino de Cristo, ele não tem o Pai com ele. Mas se alguém é leal, o que é leal? É ser fiel aos ensinamentos.
Esse tem o Pai e o Filho. Esse vai ter Deus honrando e abençoando. Diga, eu serei essa pessoa. Quem vai ser essa pessoa aqui? Amém? Aí, note, tem muita revelação aqui. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos... Olha para mim. O que eles fizeram, por que eles expulsaram o demônio? Porque quando Jesus ensinou, eles prestaram o quê? Irmão, hoje tem crente antigo de igreja que tem medo de demônio. Se manifesta um demônio, liga para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia militar, mas não manda o demônio embora. Jesus deu autoridade para todos nós. Jesus falou que não é na nossa capacidade. Como é que a gente expulsa demônio? No nome dele. Agora, por que quando manifesta o demônio, a pessoa sai correndo, está amarrado, está amarrado? Não. Quem devia fazer o demônio correr era você. Mas sabe por que na hora que o demônio manifesta, ou surge uma situação, a pessoa trava, a pessoa não tem iniciativa, porque ela não prestou atenção nos ensinamentos. Quem concorda? Porque se ela tivesse prestado atenção, é assim? Não, peraí, eu sei como fazer. Eu já contei aqui, faz muitos anos isso, eu nem sei se essa pessoa é viva, mas na época ele não era tão velho. Eu tive um obreiro em São Paulo, chamado Rui. O Rui, pessoal, ele era policial. Você sabe que de vez em quando na polícia tem aquelas ocorrências de pessoa que tem surto. Para eles é surto, mas para nós a gente sabe o que é. Sabe ou não sabe? Pessoa quer quebrar tudo, quer bater em todo mundo. É né? Eles dizem que é surto psicótico, tá, aquela coisa. O Rui, antes de vir para a igreja, ele falou, pastor, nesses casos a gente tinha que dar um mata-leão, tentar amarrar a pessoa, amarrava ela, colocava na viatura e levava para o hospital, chegava lá, eles davam um mata-leão, que é uma injeção. Aí a pessoa... Aí você vê o que é a pessoa aprender a palavra. O Rui veio para a igreja, se converteu. Quando ele começou a aprender a palavra, pessoal, ele mudou. Ele falou, pastor, eu gostava quando caía essas ocorrências. Eu chegava lá, não usava mais a força, não queria, paralisar a pessoa, imobilizar. Ele falou, chegava lá, demônio, em nome de Jesus, sai da mente dela. Demônio, coloca a mão para trás, para o corpo dela, em nome de Jesus, sai. Aí todo mundo ficava assim, o que você fez? As pessoas ficavam admiradas. Até os policiais que eu com ele na viatura, Rui, você é de outro mundo, né? Onde você aprendeu essas coisas? Aí falou, vindo na igreja, ouvindo a palavra, o meu pastor ensinou que eu tenho autoridade. Então, eu também, o pastor na igreja expulsa demônio. Se eu estiver na rua, tiver demônio, eu também tenho autoridade para o quê? Irmão, todo mundo devia expulsar demônio. Porque, pessoal, tem gente que qualquer coisa... Eu vou ligar... Aqui tem um chaveirinho nosso. Vou ligar para o Itamar. Né? Eu sei que tem um filme antigo que era Os Caça-Fantasma. Itamar caça demônio. Ele gosta. E ele não tem medo, não. É ou não é? Se Itamar vai para cima. Mas, irmão, o ensinamento que ele recebeu, hoje ele entende que ele tem essa autoridade. Quer ver? Vem cá, Itamar, para o pessoal do Brasil conhecer o senhor. Sobe aqui. Vocês vão ver a joia preciosa de São Carlos. Vou apresentar. Esse homem aqui, pessoal, é um dos que mais faz visitas. Os obreiros aqui fazem bastante, mas ele tem esse ministério. Mas presta atenção no que eu vou falar. Quantas ligações? São várias pessoas que ligam, vem um pouquinho mais para cá. Liga e pede para o senhor ir lá o quê? Expulsar o demônio? Sim. Agora fala uma coisa. Isso que o senhor faz, essa autoridade contra os demônios, o senhor aprendeu isso na onde? Na igreja, aqui. Então, o senhor, ouvindo a palavra, o senhor entendeu que o senhor também tem autoridade para expulsar demônios? Sim, senhor. E já fugiu de demônio alguma vez? Nunca. Quem corre? Demônio. Bom. Fala quantas vezes, pessoa antiga de igreja, Itamar, vem aqui orar, tem isso? Muitas, de madrugada, por exemplo, já aconteceu. Agora mesmo, terminando o culto, eu já vou fazer uma visita. Já tem uma? Com certeza, lá tem que expulsar. Vai fazer o capeta correr. Com certeza, não Jesus. Amém? Mas Deus usa ele, quer usar todo mundo. Amém, pessoal? O Deus que usa ele, quer usar você também. Irmão, hoje, me perdoe, a gente aprende, mas a gente não guarda os ensinamentos. Quantas vezes vê a pessoa lá na rua tendo um surto, você não precisa nem colocar a mão de longe, demônio, você está amarrado,
Em nome de Jesus, sai. Existe distância? Mas aí, na hora, parece que dá um branco, a pessoa trava. Aí a pessoa... E pior é crente que não... Não, tem crente que pensa assim, não, se eu colocar a mão nele, o demônio dele vai passar para mim. Irmão, se isso fosse verdade, aí Seitamar, a gente estaria carregado, né? Estaria, mas nunca vai estar. Não, imagina... Não, um dia a pessoa falou, eu vi a pessoa manifestada, a outra falou assim, pronto, não chega perto não, senão entra em você. Eu falei, imagina a gente que põe a mão na cabeça. Irmão, que eu já expulsei de demônio. Uma vez um líder de uma grande religião falou assim, ele falou, eu faço muito exorcismo. Então, por eu fazer muito exorcismo, ele falou, eu tenho que tirar uma época do ano para ir para o alto da montanha descarregar. Eu falei, imagina a gente, Seitamar. Tem que tirar um mês no monte para descarregar. Olha que coisa. Irmão, você colocou a mão, expulsou o demônio sai da vida da pessoa e vai para o inferno. Não é para a sua vida não, diga glória a Deus. Obrigado, que Deus use mais o Senhor. Então, por que eles voltaram com alegria? Porque o que Jesus tinha ensinado, eles estavam praticando. Se você praticar o que Jesus ensina, você vai ter muita alegria. Alegria vai ser uma coisa normal para você. Só que aí, olha o entendimento que Deus me deu. Versículo à frente. Diz assim, 18. E disse, Jesus falando, eu vi a Satanás como raio cair. Você sabe qual que é a raiva do diabo? É ver você praticando os ensinamentos de Jesus. Irmão, o demônio ficou louco. Quando Jesus falou, eu vi Satanás cair como um raio. Ou seja, homens que tinham aprendido era pouco tempo que eles tinham ouvido a palavra. Era pouco tempo que eles tinham aprendido, mas eles já estavam praticando. Olha a raiva do diabo. Por quê? Lembra que eu falei? Como é que a gente derrota Satanás? Praticando a palavra. O demônio ficou revoltado. Quando viu aqueles homens, mestre, os demônios saíram pelo teu nome. Irmão, volta de novo no versículo 17. Vou ler novamente o 17, vamos lá. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos... Irmão, a autoridade, o poder está nesse nome, você tem que crer. Você tem que orar, não, em nome de Jesus. Pastor, moro numa rua complicada. Começa a orar, demônio, você que causa esses problemas aqui, sai, em nome de quem? Jesus. Eu vou contar, o Espírito Santo é testemunha. Quando eu estava em São Paulo, Taboão, um dia voltando para casa, depois de um culto de sexta-feira, quando eu entrei numa rua, diante de Deus, eu vi um cara correndo e uma multidão correndo atrás dele com pau, André, para bater. Eu falei, meu Deus, vai bater nele, vai me bater também. Na hora, diante de Deus, eu falei, Satanás, está amarrado espírito de briga, de confusão e de morte. Quando eu falei isso, eles voltaram o caminho contrário e foram embora. E eu cheguei em casa. Porque imagina vários correndo atrás de um homem com um pedaço de pau. O que vocês acham que ia fazer, pessoal? Irmão, eu só falei em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, eles recuaram e voltaram. Porque, pessoal, e se na hora eu fosse tímido, eu não falasse nada, poderia ser mais uma morte, poderia ser alguém que ia ficar muito machucado, sim ou não? Irmão, olha o poder que Deus deu para nós, pessoal. Irmão, começa a usar esse poder, amarrar esse demônio. Fala em nome de Jesus. Pastor, onde eu trabalho é briga, confusão. Amarra esse demônio. Fala, demônio da confusão, sai daqui em nome de quem? Aí, volta no 18. E eu vi a Satanás como raio cair. Satanás ficou revoltado. Se depender de mim, ele vai ficar mais revoltado ainda. E se depender de você? Hoje nós vamos deixar Satanás furioso. Sabe por quê? Porque nós vamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Foi bonito, hoje eu comentei. Uma senhora, 3 sextas-feiras, pastor Eric viu, ela chegou aqui com a bengala. Foi ou não foi? O Eric lembra. Hoje, aí no dia eu orei, ela colocou a bengala e ela, missionário ter falado muito, a pessoa negativa. E eu falo, anda sem, e tal. Eu sei que ela voltou andando sem. Hoje, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu chamei as pessoas de manhã diante do altar. Quando eu olhei, eu vi ela. Só que ela já não estava mais com o quê? Com a bengala. Aí ela,
Aí assim, ela está começando na fé, a irmã trouxe ela para a igreja há pouco tempo. Aí ela falou, não, pastor, eu de vez em quando uso para apoiar. Eu falei, só não vai usar para apoiar mais não. Veio andando sem, então não precisa mais. Diga glória a Deus. Aí, olha o que Jesus fala agora no 19. Ele diz assim, pessoal, eis que vos dou poder, igual da tradução fala autoridade, para pisar serpentes e o quê? Humilha o diabo, pisa, não tem medo não. O diabo é derrotado, diga glória a Deus. E toda a força do inimigo, não tem demônio forte. Eu fico triste quando eu vejo cristão exaltando o demônio, não, porque é o Exu de não sei o que lá. Pode ser o demônio que for, diante de Deus ele é derrotado e fracassado. Aí diz, e toda a força do inimigo. Aí lembra que eu falei? E nada vos fará. Irmão, olha como é que a gente não guarda o ensinamento. Isso que eu falei, tem gente, se manifesta alguém do lado, ela vai para o outro lado, ela acha que o demônio passa facinho para a vida dela. Agora, pior ainda é crente, que ele está andando numa calçada, se vê macumba, vai para o meio da rua, perigoso ser até atropelado com medo da macumba. E tem uns que são pior ainda. Nossa, ontem eu passei do lado da macumba, essa noite eu não dormi direito. Você está guardando os ensinamentos, né? Nossa, aí acontece alguma coisa de errado, aí ele já acha que a influência é o quê? Ah, sabe que? Nossa, agora eu sei porque eu perdi o emprego. Sem querer eu esbarrei lá naquela que eles põem a farofa lá, como é que é o nome? Tigela, sei lá. Tem um nome, como é que é o nome? Não, aquela de barro, como é que é, pessoal? Mas quem já viu macumba aqui? Vou explicar para vocês entenderem. Aquela coisa marrom de barro, que põe em farofa, podre, galo. Qual que é o nome daquele vaso? O que é aquilo? Sei lá. Satanás A4 deve ser. Meu Deus, ninguém sabe. A tigela. Aí, não, pastor, eu bati ali, agora eu sei porque tudo está dando errado. Meu irmão, tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver? Pelo contrário, se você vê uma macumba, estende a mão, está amaldiçoado, não prospera em nome de quem? Aí você está mostrando que aquilo que você aprendeu, você está nesse caminho. Diga glória a Deus. Para terminar, vamos pegar o conselho que Paulo deu para Timóteo. Vamos lá? Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui eu vou orar com vocês. Irmão, se a gente guardar os ensinamentos, praticarmos, nós vamos ter muitas alegrias. Além de alegria, vai ser muitas vitórias. Diga muitas vitórias. Diga muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Mas o problema, eu falei isso aqui na quarta-feira. Tem gente que é muito fiel ao ensinamento do pai e da mãe. Só que aquilo que o pai e a mãe ensinou, na época, nem papai nem mamãe era de Jesus. Então o papai falou assim, meu filho meu, não leva desaforo para casa, se bater, se arrebenta. Olha, o pai não conhecia a palavra. Aí gozado, esses ensinamentos fora da palavra, a pessoa conserva até hoje dentro dela. E muitas vezes a mensagem que ela ouviu sexta, domingo, ela já esqueceu. Quem concorda com o pastor? Ela esquece dos ensinamentos, irmão. Aquilo que ela aprendeu de Deus, aquilo que Deus revelou, mostrou para ela, ela não consegue guardar os ensinamentos. Aí você vai ver no dia a dia. Cristão que era para estar vencendo, não está vencendo. Cristão que era para estar com a vida muito abençoada, não está. Mas culpado não é Deus, culpado não é a igreja, culpado não é o pastor. Ele que se desviou dos ensinamentos. Porque se ele permanecesse no que ele aprendeu, ele ia ver Deus honrá-lo dia após dia. Diga assim seja. Olha o que Paulo falou para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 14. Aqui resume a mensagem. Vamos ler bem alto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes o quê? Esse é o problema. O que você aprendeu, você guardou? Não. Como eu falei, alguém te ofendeu, aí você ofendeu ela também, mas não foi isso que você aprendeu. Não foi esse ensinamento que você adquiriu ouvindo o quê? Não. Bendizei e orai por aqueles que vos perseguem e vos o quê? Mas aí não, você não permaneceu no que aprendeu. Aí é como sair da rota, sair da direção. Você saiu da direção, você pode chegar a qualquer lugar.
mas você não vai chegar onde você queria chegar. Irmão, ainda esse ano, você pode tomar posse de muitas bênçãos. Permaneça no ensinamento que você ouviu pela palavra. Não mude. Continue agindo conforme você aprendeu. Aí ele diz assim, de que foste inteirado, segunda parte, sabendo de quem o tens o quê? Foi Deus. Quando você abre a Bíblia, quem fala conosco? Deus. Então, foi Deus que falou comigo. Então, os ensinamentos dele, nele eu vou permanecer até o fim. Diga graças a Deus. Diga, o segredo é permanecer. Diga, até o fim. Agora, toma muito cuidado. 1 Timóteo 4:1, para a gente terminar. Repita comigo mais uma vez. Diga, o segredo é permanecer nos ensinos de Cristo. Não se desviar. Essa semana eu estava até falando com o Eric. A gente fala com a fulano está desviado da igreja. Deixa eu explicar para você. Quem se desvia da igreja, primeiro se desviou daqui, Quem concorda? Primeiro sai da palavra, deixa de crer na palavra. Segundo passo é não vir mais na igreja. Porque o desviado é aquele que deixou de seguir a Bíblia. Quem entende? O desviado, o ter deixado a igreja foi o último passo. Porque o primeiro passo do desviado é deixar de seguir o quê, pessoal? Eu não concordo. Porque não é bem assim. Lê comigo aí. Lê aí, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos... Quem crê que estamos vivendo os últimos tempos? Jesus está voltando. Está acontecendo muita coisa que são evidências da volta de quem? Aí ele fala que nos últimos tempos apostatarão alguns. O que é apostatar? Abandonar a fé. Pessoa, fiquei muito tempo em igreja não vira nada, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar o mundo. Quem conhece pessoas que estão se apostatando da fé? Pessoas que domingo já não vêm mais para a igreja, quarta dá uma desculpa, sexta tem desculpa, domingo tem outra desculpa. A pessoa não está entendendo, mas ela vive dando desculpa para não buscar quem? Ela já está se apostatando da fé, irmão. Ela está se apostatando da fé. Aí diz mais agora, dando ouvidos a espíritos e a doutrina de demônio. Olha para mim, o que é doutrina de demônio? É tudo aquilo que contradiz a palavra. A palavra manda fazer de um jeito, o demônio vai mandar você fazer igual? O que o demônio vai mandar você fazer? Fazer o quê? Deus fala, perdoa a pessoa, ora por ela. Qual que é a doutrina de demônio? Perdoa não, deseja que ele se lasque. Desculpa a palavra. A palavra diz, ame, dê uma chance. Doutrina de demônio. Não, você tem que desejar para ela o pior. Você tem que desejar vê-la mal. Doutrina de demônio. Irmão, vale a pena permanecer nos ensinamentos de Jesus. Diga glória a Deus. Infelizmente, muita gente agora, no final dos tempos, está deixando os ensinamentos de Deus, começa no dízimo. Quem ensinou o dízimo foi Deus. Aí começa a ouvir doutrina de demônio, pessoa caída, pessoa que está mal. Não, meu irmão, dízimo, você tem que usar o dízimo com a sua família. A Bíblia não fala isso. A obra de Deus é mantida com a fidelidade dos fiéis. E quem é fiel se alegra e vê a obra crescendo. Quem se alegra e vê a obra crescendo? Mas aí começa a dar ouvido para a doutrina de demônio. Não, dízimo, meu dízimo eu vou dar em cesta básica para uma instituição. A Bíblia não fala isso. Fazer solidariedade, faça com o que é seu, não com o que é de Deus. Porque a fidelidade, o próprio Deus instituiu, tanto o dízimo oferta, para manter a missão. E lá no céu, todos que foram fiéis vão ter uma grande recompensa. Diga graças a Deus. Então levante as mãos, fique de pé, por favor.